Glória a Jesus. Irmãos, o texto bíblico que ora nós acabamos de ler trata-se de um diálogo de Moisés com o faraó. A Bíblia Sagrada diz que Deus decide estabelecer um povo, uma nação, e para isso ele vai até um homem chamado Abrão e lhe faz uma proposta: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. Segundo estudiosos, o pai de Abraão, Tera, era construtor de imagens de escultura e um dos pais da idolatria antiga. Ele vendia deuses, construía deuses. Então Abrão cresceu no meio da idolatria. Cresceu vendo deuses falsos, deuses que tinham olhos, mas não viam, boca, mas não falavam, ouvido, mas não ouviam. Então ele tinha conhecimento de deuses falsos. E agora o Deus verdadeiro fala com ele. Então ele não tem dúvida, porque quando nós temos um amplo conhecimento do que é falso, fica fácil identificar o que é verdadeiro. Assim como quando temos um amplo conhecimento do que é verdadeiro, fica fácil identificar o que é falso. Quando eu vejo crentes, ainda mais das nossas Assembleias de Deus, sendo enganados por falsos profetas, eu fico a pensar: será que eles estão tão distantes da verdade ou de um Deus verdadeiro, a ponto de não saberem identificar o que é falso? Porque quem tem intimidade com o que é verdadeiro, ele não é ludibriado ou enganado por aquilo que é falso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Abrão, ele obedece. E Abrão, como diz lá no nosso Nordeste, um ditado bem popular, ele não é o tipo de pessoa que põe o carro na frente dos bois. Não, Abrão tinha os pés no chão. É tanto que quando ele decide sair, a Bíblia diz que o seu sobrinho Ló o acompanha. Ninguém acompanha desorientado. Você só vai acompanhar alguém que você entende que sabe o que está fazendo. Só acompanha desorientado quem é um desorientado também. Mas Abrão, ele tinha os pés no chão. E isso é bem provável, até de uma forma aqui metafórica, eu quero falar isso, porque Deus vai falar com Abrão: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. A Bíblia diz que futuramente Deus fala também com Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Deus também vai falar futuramente com Josué: tire a sandália dos seus pés. Agora, por que Deus pede aqui que esses tirem a sandália de seus pés? Eu entendo que chamadas grandes, como a de Abraão, como a de Moisés, como a de Josué, para exercê-las tem que ter os pés no chão. Tem muita gente que Deus não dá grandes chamadas, grandes ministérios, porque ambos não têm os pés no chão. Ao mesmo tempo que é, não é. Ao mesmo tempo que quer, não quer. Ao mesmo tempo que faz, não faz. Ao mesmo tempo que está, não está mais. Então Deus não conta como pessoas desequilibradas, que mudam mais de igreja do que mudam de roupa. Deus não quer esse tipo de pessoas. Deus quer pessoas que tenham os pés no chão, que saibam o que estão fazendo, que tenha a sua firmeza em Cristo Jesus, que o alvo seja Cristo e não olhe para trás de maneira nenhuma. A Bíblia Sagrada diz que Deus, no decorrer dos dias, vai ter diálogos com Abraão, vai mudar o nome de Abrão para Abraão, o nome de sua esposa Sarai para Sara, e Deus vai lhe prometer filhos. E de seus filhos, Deus diz que vai fazer uma grande descendência. E a Bíblia diz que a promessa de Abraão passa para Isaque, e a promessa de Isaque passa para Jacó. Jacó, que tinha um nome que era de um significado: aquele que agarra, porque ele nasceu grudado no pé do seu irmão, ou suplantador, enganador, até o ponto que Esaú, quando foi enganado, ele disse: não é à toa que o seu nome é Jacó. Ele vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque, ele vai grudar com o anjo do Senhor, vai lutar com o anjo do Senhor,
a madrugada inteira. Pela manhã o anjo, eu preciso ir, ele, você só vai se me abençoar. E o anjo toca-lhe com a espada e rompe ali o nervo de sua coxa. E ele vai mancar, vai ter o nervo rompido, ele vai sair dali caminhando diferente. Porém, a Bíblia diz que o anjo do Senhor libera uma palavra sobre ele. Olha, teu nome não se chamarás mais Jacó, porque com Deus lutaste com os homens e prevaleceste. Agora tu é príncipe de Deus. Isso me chama atenção. Ele vai sair dali abençoado. O nome que era Jacó não é mais Jacó, não é mais enganador. Agora ele é um príncipe de Deus. Só que ele não anda da mesma maneira mais. Quem tem um encontro real com Deus, ele deixa de ter o título de cachaceiro, drogado, prostituta, ladrão, macumbeiro, feiticeiro, seja lá o que for, e passa a ser príncipe e princesa do Altíssimo. Só que a grande verdade é, quem tem um encontro com Deus também não anda da mesma maneira mais nunca. Se anda da mesma maneira, o encontro não foi real. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Quem encontra-se com Jesus, ele produz frutos dignos de arrependimento. Agora, em Israel, Deus vai formar uma nação, um povo. As 12 tribos de Israel são formadas no Egito, com os filhos de José, Efraim, Manassés. Se formam ali as 12 tribos de Israel. Aquela nação, aquele povo que Deus escolheu, é formado no Egito. Porém, aquele povo que foi formado no Egito, é um povo que vai morrer no deserto. Só vai atravessar o deserto e herdar a terra prometida Josué e Caleb. E os demais, todos que foram formados no Egito, morreram no deserto. Mas os que foram formados no deserto herdaram a terra prometida. É isso que a igreja moderna precisa entender. Nós não podemos formar uma geração, aleluia, com uma cultura egípcia, com uma cultura mundana, com uma cultura lá do mundo. Tem muitos pastores se modernizando, inovando as coisas, querendo trazer as coisas do Egito para dentro da igreja, querendo trazer atrativos do mundo para dentro da igreja. Estão formando uma geração egípcia, uma geração que não entende nada de Deus, não tem intimidade com Deus, não conhece Deus, vive só de oba-oba, de blá blá blá, de bagunça, de festas gospel mundana. Nós não precisamos disso, aleluia. Ainda que nós enfrentemos deserto, mas no deserto nós estamos com Deus. No deserto, aleluia, Deus se revela. No deserto os anjos serviram a Jesus Cristo. No deserto Jesus Cristo venceu o diabo, aleluia. O crente que passa pelo deserto, ele herda a terra prometida. Eu sei que tem crente enfrentando desertos absurdos que você pensa, meu Deus, nunca imaginei passar por isso, nunca pensei que iria passar essa aflição toda, essa dificuldade toda. Mas esse deserto, aleluia, eu vou liberar uma palavra profética. No meio desse deserto, Deus irá se revelar para você, irá te dar uma grande vitória, e o nome dele será glorificado. Aleluia, glória. Então aquela geração que é forjada no deserto é uma geração que vai herdar a terra prometida. Olha só, o povo entra no Egito através de José. Só que o tempo passa. Deus já havia dito a Abraão que a sua descendência, o seu povo, peregrinaria em uma terra estranha, e ele com mão forte os libertaria. O tempo passa, 400 anos aproximadamente. O faraó que conheceu a José morreu, já não existe mais. Se levantou um faraó que não conhecia José, nem a sua história, nem os seus pais, nem o povo de Deus. Ele começa a observar que os hebreus estão crescendo demais, e gera neles um ciúme, de uma revolta, de uma rebelião. Ele teme que os hebreus se rebeliem e se apoderem do poder do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o que ele vai fazer? Vai começar a oprimir os filhos de Israel, para que não cresçam mais. Dobra a carga de serviço deles,
pensando eles vão trabalhar duro agora, vão ralar pesado agora, vão chegar em casa tão cansados que vão dormir, não vão namorar, e se eles não namorar, não tem menino. Mas crente, a mulher trabalha o dia inteiro, cansada, mas chega à noite e namora. O varão trabalha o dia inteiro, mas chega à noite e namora. Porque não podemos nos afastar uns dos outros, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes em oração. Passou daí, crente tem que namorar mesmo. Só que tem que tomar cuidado para não fazer menino demais, né? Aleluia. Hoje, graças a Deus, temos aí alguns métodos anticoncepcionais. Naquela época não tinha uma medicina avançada. Então o povo continua crescendo. Em ato de desespero, ele chama as parteiras, se frai poá, e diz: olha, todo menino macho que nascer, vocês matem. As parteiras, temendo a Deus, não fazem isso. E Deus abençoa elas, Deus honra elas por causa dessa atitude. As parteiras, temendo a Deus, não matam as crianças. Ele chama ela: olha, se eu mandei matar os meninos, as hebreias não são como as egípcias, meu senhor. Elas respondem: quando a gente chega, os meninos já nasceu. Elas dão a luz bem rápido, mas elas não mataram as crianças por temor a Deus, e Deus abençoou elas por isso. E o povo continua crescendo. Faraó se desespera, quer acabar com o crescimento dos hebreus de todo jeito, porque o inferno não aceita ver o povo de Deus crescendo. Ele se une, coloca julgos, cria leis, estabelece coisas para parar a igreja. Mas graças a Deus que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou liberar mais uma palavra profética, eu já continuo esse sermão. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra a igreja de Cristo vai prevalecer. Pastor Gilson, nenhuma palavra de maldição contra essa igreja vai prosperar. Aleluia. Nenhum projeto do inferno contra essa casa vai prevalecer, porque o Senhor dessa igreja é Cristo, o poderoso nas batalhas, que nunca perdeu uma guerra e nem vai perder. Oh glória! Aí o que acontece? Olha aqui, o faraó está desesperado, porque ele não suporta ver o povo de Deus crescer. Mas o povo continua crescendo. Quanto mais nos persegue, mais a gente cresce. Quanto mais implicam com a gente, mais a gente cresce. Olha só, pelas coisas que aconteceram, mundialmente falando, no final do ano passado, parecia que tudo se voltava para as coisas que não prestam. O mundo parece que se inclinou para tudo que era profano, tudo que era imoral, tudo que era ridículo. E nós pensamos, até pareceu, soou que esse ano o carnaval no Brasil voltaria com tudo, que ia ser um estrondo, um auê, ia ser algo extraordinário. Aí Deus, aleluia, que não perde batalha nenhuma, logo em um dos lugares no Brasil que tem um carnaval bem grande, Deus mandou logo uma enchente, não teve. Nos locais que teve, foram algumas milhares de pessoas, teve ali as escolas de samba, teve ali os seus carnavais, mas não foi aquilo tudo que a gente esperava que fosse, porque Deus não perde. Mas por outro lado, em Cuiabá, aleluia, no grande templo, mais de 1 milhão de jovens gritavam: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Aqui em Brasília também, os jovens também gritavam, clamavam, aleluia. O congresso, um dos maiores congressos de jovens de Brasília, saiu em vários jornais pelo impacto que teve. Ou seja, Deus não perde. O inimigo pensa que vai abafar, vai calar a igreja, mas a igreja é igual omelete.
repete. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais persegue, mais ela avança. Está difícil, mas a igreja vai romper. A igreja vai triunfar. Sabe por quê? Aleluia. O Pai não falhou em enviar o Filho para morrer em uma cruz. O Filho não falhou em enfrentar a cruz. O Espírito Santo não falhará em adornar a igreja. A igreja não vai se corromper. Deus vai guardá-la. A igreja vai triunfar. A igreja vai chegar no arrebatamento radiante. Aleluia. Adornada com as vestes embranquecidas. Quem acredita, adore a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Oh, glória. Aleluia. Agora, nesse período que Faraó está desesperado, dá uma ordem que todo menino de 2 anos para baixo morra. Vem um casal da tribo de Levi, Joquebede e Anrã, e tem um filho. E ela o esconde por 3 meses. Não havendo mais como escondê-lo, a Bíblia diz que ela pega uma cesta, betuma com betume, coloca o menino dentro e coloca às margens do rio Nilo. E vem a filha de Faraó com suas servas se lavarem às margens do rio Nilo. E ela escuta o choro do menino, o choro da criança. Ela dá uma ordem que uma de suas servas traga o menino, e trouxe o menino. Flávio Josefo diz que a beleza de Moisés era tão tremenda que era impossível alguém passar os olhos assim sobre Moisés e não parar para admirar a beleza. Então é amor à primeira vista. A filha de Faraó fica encantada. Logo vem Miriam, que não é boba, e diz: olha, quer que eu chame uma hebreia? Esse menino é hebreu. E era notório, era bem real ali. Os meninos hebreus não se amamentavam com leite das egípcias. Não dava certo, não pegava. Então ela rapidamente fala: vai chamar uma hebreia. E Miriam sai correndo. Imagina Miriam chegando em casa: mamãe, mamãe, mamãe. E Joquebede de joelho orando: Deus, protege meu filho, guarda meu filho. Mamãe, 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 o que é? Moisés morreu? Não, não, mamãe, Moisés não morreu. Moisés está com fome. Corre, venha dar de comer a ele. Vamos lá imediatamente. Como assim? Olha, todos os meninos têm que morrer, mas o nosso Deus trabalha na contramão da lógica. O seu filho, mamãe, não vai morrer, e você ainda vai ganhar um salário para cuidar dele. Oh, glória. Deus, ele vem na contramão da lógica. Pelo que nós estamos vivendo no mundo pós, aleluia, pandemia, a gente entende que os noticiários são de crise após crise, mas Deus trabalha na contramão do mundo. O mundo está em crise, a igreja que está em Cristo, ela vai vir na contramão do mundo. Aleluia. E nós vimos isso durante a pandemia. Fechou tanta coisa por aí, não foi? Mas o céu permaneceu aberto. Você viu algum crente passar fome? Não vi. Você viu algum crente mal vestido? Não vi. Aleluia. Você viu algum crente? Teve alguma dificuldade? Teve. A prova foi para todos. Mas Deus veio na contramão do mundo. E nesse período de crise econômica, é incrível. Eu estou vendo crente que morava de aluguel sair do aluguel. Crente que não tinha carro, compra carro. Crente que, aleluia, não era nada, virando empresário. Por quê? Porque Deus não depende da economia mundial para abençoar alguém. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa e pronto. Dele é o ouro, dele é a prata. E a bênção de Deus vai chegar na vida de alguém. Independente da economia mundial, independente do mundo, Deus trabalha na contramão da lógica, na contramão do mundo. E a Bíblia Sagrada diz que agora mãe de Moisés cuida do filho. O menino é dado para ser criado pela filha de Faraó, cresce em toda a cultura do Egito. Quando ele está grande, agora o sangue fala. Ele vai ver seus companheiros, os hebreus, passear no meio dos hebreus para ver os seus descendentes, aqueles que são do seu sangue. E caminhando por lá, ele observa que tem um egípcio agredindo um hebreu. E ele parte para cima do egípcio e mata o egípcio. Depois Moisés vai voltar para o meio dos hebreus. E agora já não é um egípcio que está agredindo um hebreu. É um hebreu que está agredindo outro hebreu. Moisés é uma tipologia já bem explícita de Cristo no Antigo Testamento. Pois ele mesmo disse: vai nascer um que é semelhante a mim. Com ele está a lei.
e toda alma que não der ouvido à sua palavra será extirpada do meio do meu povo. Moisés é um tipo de Cristo, uma tipologia perfeita de Cristo. Então, Cristo, quando veio, ele estabeleceu uma igreja que o Egito perseguia ela. Só que quando ele vier novamente, eu digo isso com pesar no coração, ele não vai encontrar uma igreja sendo perseguida pelo Egito, mas ele vai encontrar uma igreja brigando com a própria igreja. Pastores brigando contra pastores. Denominações brigando contra denominações. Sem falar em outro fator, que quando Moisés sobe ao monte, alguém começa a dizer: esse Moisés que subiu não vai descer mais. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E eles criam um bezerro de ouro, e a adoração ao bezerro de ouro, eles diziam: adoremos aos deuses que nos tiraram do Egito. Peraí, foram os deuses que tiraram eles do Egito? Não, foi o Deus de Israel que Moisés estava lá em cima adorando. Então eles estão adorando o ouro como se fosse o Deus que os tirou do Egito. Da mesma sorte é nos dias de hoje. Já tem gente, esse Jesus que subiu aí não vai voltar. Já perderam a esperança da vinda de Cristo. Aí o que estão fazendo? Adorando o ouro, como se estivesse adorando a Jesus. Existem mensagens que são ourocêntricas, se é que essa palavra existe. Mas o centro dela é só ouro, é só grana, é só dinheiro. Você liga a TV em alguns televangelismos, é só dinheiro, é só grana, é só verba. As reuniões de obreiro em muitas denominações, graças a Deus a nossa, eu creio que ainda está preservando, mas as reuniões, algumas convenções, fugiram totalmente do padrão, onde era para tratar quantos eram juntos e se casaram, quantos se batizaram, quantos se converteram, quantos agora estão aptos a serem obreiros na casa do Senhor. Hoje é quanto está rendendo lá, e se não está rendendo, ou muda de pastor, ou então manda fechar a congregação, porque vai ficar só pesando e não pensam mais nas almas. Aleluia. Ou seja, o ouro é que vale, o ouro que é importante, mas aqui não. Aqui ainda se adora a Deus, aqui ainda se espera o retorno de Cristo. Aleluia. Já dizia o cantor: irmão, você sabe o valor que alma. Aleluia. Jesus, quando liberta o endemoniado gadareno, os demônios pedem para ir numa manada de porcos. Jesus disse: vai. Havia 2.000 porcos ali. 2.000 porcos. Um porco na idade do abate chega a valer quase R$600. Você já fez a conta? 2.000 porcos valendo R$600 cada um, é muita grana. Mas Jesus não estava importando se fosse 2.000 cabeças de gado, 2.000 cabeças de cavalo, 2.000 fazendas, 2.000 que for. Jesus tinha dito: vai do mesmo jeito, porque para Jesus mais vale uma alma do que o ouro, do que a prata, do que o gado, do que qualquer outro tipo de coisa. Aqui se prioriza almas, aqui se prioriza almas, aqui se prioriza almas. Então, quando Jesus voltar, vai encontrar muitas igrejas adorando o ouro, prestando culto ao ouro, a idolatria tomando de conta. Mas que Jesus venha nos guardar, que nós venhamos permanecer imaculados na presença de Cristo Jesus. Oh glória! Agora, o que acontece? Moisés é obrigado a fugir, porque quando ele vê um hebreu brigando contra o outro hebreu, ele vai separar a briga. E quando ele vai separar a briga, os hebreus começam a dizer: viesse tu nos matar como mataste um egípcio? Aí a declaração dele me faz tremer o coração. Certamente esse negócio foi descoberto, porque nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Ele foge, vai habitar próximo a uma fonte no deserto de Midian. Lá ele vai se casar com a filha do sacerdote de Midian, filha de Reuel. Ele se casa com ela, e agora ele vai habitar ali, vai pastorear as ovelhas de seu sogro Reuel, ou Jetro, como você quiser chamar. E ele está pastoreando ali nas proximidades do Sinai. De repente ele avista um fogo, e ele observa aquele fogo no meio da sarça. E a sarça não se consumia. Lembra daquele corinho? Eu gostei de ver os irmãos cantando aqueles corinhos aqui das antigas, que me lembrou de 2006, quando eu aceitei Jesus. Jerusalém, que bonita é. Mas tinha um que as irmãzinhas do coque cantavam: o fogo lá do céu
não faz mal para ninguém. O fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Então o fogo de Deus, ele queima pecado, ele queima enfermidade, ele queima o que não presta. Oh glória, mas ele não faz mal para o crente, ele purifica o crente. Aí Moisés está vendo aquela sarça, não se consome. Moisés se aproxima e Deus então brada: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí Deus faz a proposta a Moisés: tu vais a Faraó e vai arrancar o meu povo de lá. Moisés logo joga uma desculpa que a gente sempre joga, né? Senhor, não sei falar, não tenho família influente, não sou amigo do pastor presidente, não sou o menor de minha casa, mas com Deus não tem desculpinha não. Eu não sou capacitado, mas Ele capacita. Eu não posso, mas Ele pode por mim. Aleluia, quando Ele envia, está enviado e ponto final. Você pode ver, voltando aqui no Gadareno, aqui, eu já volto para terminar o texto aqui. Jesus, quando vai saindo, o Gadareno está bem vestido, perfeito juízo. Ele fala: mestre, deixa eu te seguir. Jesus disse: não, mas vai e anuncia aos teus, quão grandes coisas o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele sai em toda Decápolis, conjunto de 10 cidades, ordenado por Jesus para pregar, endemoniado agorinha. Mas Jesus ordenou que ele fosse pregador de Decápolis agora, um pregador de 10 cidades. Jesus volta lá 2 anos depois, tem 5.000 homens para ouvir a pregação, fora mulheres e crianças. Quem foi que ganhou esse povo todinho para Jesus? O que for endemoniado, ou seja, Deus não erra quando Ele escolhe. Pode ter sido endemoniado, drogado, bêbado, seja lá o que for, se Jesus escolheu, chamou, está chamado e ponto final. Acabou. E não questione a chamada de Jesus. Questionar o chamado de Deus na vida de alguém é a mesma coisa que é melhor você procurar uma caixa de maribondo ou de abelha, Europa, e mexer com ele, cutucar lá, você vai sofrer menos do que questionar alguém que Deus chamou, alguém que Deus colocou. Tem muita gente questionando: ah, mas fulano está lá. Irmão, se ele está lá, foi Deus que colocou. Nenhuma autoridade não é constituída por Deus, é Deus que constitui todas as autoridades. Então não questione o chamado de Deus na vida de alguém, a posição que Deus colocou alguém. Aí olha só, Moisés agora vai até Faraó. Faraó vai endurecer o coração, é claro. E Moisés tem algo de Deus. Glória. Deus vai falar com Moisés: Moisés, solta o cajado no chão. E Moisés soltou o cajado. O cajado vira uma cobra. Aí Deus fala: Moisés, pegue o cajado de novo. E se eu pudesse, com toda a humildade, pastor João Luiz, pastor Gilson me ensinou a respeitar pastor, e eu respeito demais pastor. Mas se eu pudesse dar uma palavra pastoral ao Senhor, eu diria: não solte o cajado, ainda que te pressione, não solte. Porque pastor que solta o cajado vira cobra e o rebanho enche de cobra. Aleluia. Mantenha o cajado seguro, pastor Gilson, porque o rebanho vai ter ovelhas, e as ovelhas entendem que a vara e o cajado é consolo. Glória. Deus vai fazer com que Moisés transforme água em sangue, e Moisés leva essas coisas diante de Faraó. Só que lá tem alguns falsos profetas que também fazem cajado virar serpente em forma de truque. Também fazem água virar sangue em forma de truque. Porque os falsos profetas, eles revelam, mas através de consultas em aplicativos. Os falsos profetas, eles curam, mas através de truques, derramando azeite na barriga dos outros, passando a mão, fingindo que está tirando coisas. Isso, quando você vê isso, é falsificação. Aleluia. O que é verdadeiro é pelo Espírito. Eles fazem truques para manter o povo aprisionado. E Moisés é usado por Deus para manter o povo liberto. Então os verdadeiros, eles têm uma palavra verdadeira, profética, para libertar o povo. Os falsos, eles têm os truques para manter o povo aprisionado, para pagar pix para eles, para tratar eles como gurus, né? Só revelam o que eles querem ouvir, mas não revelam algo que liberta eles, que os aproxima de Deus. Aí Moisés vai dialogar com Faraó, Faraó vai endurecendo o coração, Deus começa a enviar praga, dá-lhe praga, vem praga de lá, vem praga de cá, vem praga de lá. Faraó começa a baixar um pouquinho a guarda. Quando ele amolece um pouquinho, ele chama Moisés e ele faz uma proposta. A primeira proposta que ele faz a Moisés é a seguinte: olha,
está escrito em Êxodo, capítulo de número 8, do versículo 25 ao 26. Ele vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, vocês querem sair para adorar o Deus de vocês lá no Sinai? Eu tenho uma proposta para vocês. Adorem ao Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Vou deixar um tempo aí para vocês cultuar o Deus de vocês aqui no Egito. Moisés olha e diz, de jeito nenhum. Primeira proposta, e eu caminho para encerrar, guarde isso aqui. Adorem aqui mesmo no Egito. E o adversário das nossas almas continua com a mesma proposta nos dias de hoje. Adorem ao Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Vocês não precisam de pastor, vocês não precisam congregar, vocês não precisam de uma denominação, vocês não precisam de igreja. Sejam desigrejados, adorem ao Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Mas Moisés disse, de maneira nenhuma adoraremos no meio das abominações. A Bíblia diz que Deus deu uns a mestre, outros a apóstolos, outros a pastores, outros a profetas. A Bíblia diz, orai pelos vossos pastores como aqueles que hão de dar conta das vossas almas no dia do juízo. A Bíblia diz, não deixai as vossas congregações como fazem alguns. Essa proposta de ser desigrejado é uma proposta dos quintos dos infernos. Nós rejeitamos ela, aleluia. Você precisa de ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida, sim. Não caia nessa lábia desse falso movimento de desigrejados, aleluia. Mas existiu vários movimentos de rua. Sim, quando a igreja se corrompeu, John Wesley foi para a rua, George Whitefield foi para a rua, Jonathan Edwards foi para a rua, David Bryan foi para a rua, aleluia. E vários outros avivalistas foram para a rua, mas a igreja estava corrompida. Mas enquanto existia igreja verdadeira, aleluia, nós vamos ver que John Wesley como nós possamos, fundou a igreja metodista wesleyana, tem a igreja de Lutero também, a luterana. Por quê? Se a igreja está corrompida, aleluia, os avivalistas saem para a rua sim, mas estabelecem igrejas, porque o povo precisa congregar. Essa proposta de eu não tenho pastor, não congrego, eu não sou, não venha pregar para mim, não venha cantar para mim, não venha, porque você está fora dos padrões do evangelho. Crente tem que congregar sim. E goste ou não goste, glorifique ou não glorifique, eu não estou preocupado com o seu glória. Eu estou preocupado que você precisa entender que você precisa de ter um pastor para apresentar a tua alma no dia do juízo. Glória. Mas aí ele endurece o coração. Moisés disse não vai. Ele endurece o coração. Aí dá-lhe praga. Segunda proposta, Êxodo 8, 28. Tá bom, Moisés, vou fazer uma proposta legal. Vocês vão lá no Sinai, adorem ao Deus de vocês e voltem para o Egito. Moisés olhou e disse, como é que é? Isso mesmo. Vocês vão lá, fiquem crente lá e depois voltem para o Egito. Moisés, esse negócio de ir lá, ser crente na igreja, saiu para fora, volta para o Egito, não é conosco. Oh glória, porque tem crente que aqui, glória, glória, aleluia, em casa é funk depravado, é sofrência e tanta coisa a mais. Aqui é capítulo da novela, ou aqui é capítulo de Bíblia, mas em casa é capítulo de novela imoral, reality imoral e tanta coisa imoral. Gente que é crente só no culto, só na frente do pastor, mas depois ele volta para o Egito de novo. Não, nós não podemos aceitar. É crente aqui, é crente na escola, é crente no trabalho, é crente na rua, é crente em casa, é crente na academia. Aonde tu estiver, tu tem que ser crente. Não aceite essa proposta, eu vou lá, vou adorar e depois eu volto para o Egito. Não aceite essa proposta. Terceira proposta que Faraó vai fazer, porque agora ele endurece o coração. Moisés disse não vai, Deus dá-lhe praga de novo. É a terceira proposta, e essa aqui já foi até falado aqui, eu só vou enfatizar um pouquinho. É a que mais me preocupa. Faraó no livro de Êxodo 10, versículo de número 10, ele vai dizer assim, olha, tá bom, vocês vão, podem ir, mas deixem as crianças no Egito. O inferno está desesperado, está atacando as nossas crianças com tudo. Todos os personagens daquele desenho Galinha Pintadinha são personagens da Umbanda, todos.
sem falar em outros desenhos, que está tendo pecados contra a natureza humana, que hoje não pode mais nem falar, né, explicitamente, mas você entende. Pecados contra a natureza humana explícito em alguns desenhos. E algumas mães com preguiça, pega menino, o tablet, fica quieto, assiste o que tu quiser. Joga o que tu quiser, faz o que tu fizer, pega aqui o celular, mas pelo amor de Deus, fique quieto. Fique aí. E o Egito só trabalhando na mente das crianças. Não paramos para ensinar Bíblias aos nossos filhos. Aleluia. Hoje até os cultos, quando eu me converti em 2006, eu participei de um congresso aqui, que eu lembro que saudoso pastor Divino levantou com medo de a galeria cair. Quem estava aqui em 2006 naquele congresso lembra. A igreja aqui, ela literalmente estremeceu, missionária Micaele. Esse lugar tremia, saudoso pastor Divino ficou com medo de a galeria cair. De tanta glória, a gente tinha trago uma moça que não era crente. Jesus batizou ela sem ela ser crente. Aleluia. Ela aceitou Jesus falando em línguas. Nós levamos ela carregada para casa. É crente até hoje em Cristo Jesus. Eu me lembro de várias crianças cheias do Espírito Santo. Eu participei de um culto em Cristalina de Goiás, onde Jesus batizou 21 crianças com Espírito Santo. Uma menininha de 6 anos olhou e disse: tio, eu era o pregador da noite. Ela disse: tio, quem é aquele homem de branco grandão lá no fundo da igreja? Oh glória. Eu estava em um congresso aqui no Recanto das Emas, quando uma menininha subiu marchando. Ela tinha 7 anos de idade, apontou o dedo para o meu nariz e disse: assim diz o Senhor, tu serás um pregador entre as nações. Oh glória, oh glória. Aleluia. O que você está falando isso, pregador? Porque hoje é raro ver crianças cheias do Espírito Santo. É mais legal colocar elas lá na salinha para ficar rabiscando, aleluia, do que colocar elas no culto para ouvir a palavra. Ah, mas existe palavra para criança, palavra para jovem, palavra. Quem disse? Isso é conversa fiada. A palavra que Jesus pregava era a mesma, atraía anciões, mulheres, homens, jovens, e até as crianças vinham ter com Jesus. Aleluia. Que Deus guarde os nossos filhos. Nós vimos recentemente, pastor Gilson, ataques terríveis em escola, psicopatas tentando contra a vida das nossas crianças. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra, aleluia, profética. Há poder no sangue de Jesus contra a vida das nossas crianças. Deus vai guardá-las, Deus vai protegê-las. O mal não vai tocar nas nossas crianças. Nós não abrimos mão das nossas crianças. As nossas crianças são presente e também será o futuro da igreja, em nome de Jesus. Mas vamos ter cuidado. Dobre sua atenção com o que os seus filhos assistem. Observe. Observe, mãe, não seja preguiçosa. Pai, não seja preguiçoso. Observe o material didático que o seu filho está sendo ensinado na escola. Aleluia. As nossas crianças estão sofrendo ataque por professores ateus, que estão ensinando falsas ideologias. Mas a nossa fé, ela tem que ser fundamentada em casa. As 5 horas, 4 horas que as crianças passam numa escola não podem ser mais fortes do que as demais horas que elas passam em casa conosco. Elas têm que ver Cristo em nós. Elas têm que ver Cristo nas nossas vidas. Eu sou meio bobo com os meus filhos, mas esse dia eu passei o dia sorrindo à toa. Que alguém falava que pregador A é legal, pregador B é legal, pregador tal é interessante. Minha filha olhou assim e disse assim: para mim o melhor pregador que existe é o meu pai. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu fiquei empolgado, irmãos. Aleluia, uma glória. Já tive ministrando em festas que Jesus tomou minha filhinha da glória de Deus. E isso tem que prevalecer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Quando eles crescerem, não se desviarão dele. A última proposta, e eu encerro aqui e devolvo o microfone a quem é de direito. Olha a proposta do inferno, de Faraó para Moisés e do inferno para nós. Deixem os bens de vocês no Egito. Vocês podem ir, deixa o gado de vocês aqui, deixa tudo aqui. Moisés, ou cabra retada era Moisés.
nenhuma unha vai ficar no Egito. Nada, viu, faraó? Entenda, não tem acordo. Nadinha vai ficar. Os nossos bens não vão ficar no Egito. Irmãos, a gente precisa acordar, viu? Tem cadeira que os egípcios estão sentadas que era para o crente estar sentado. E crente abrindo mão. É porque ele é tão pentecostal. Eu sou pentecostal, irmão. Assembleiano, roxo, como diz aí, forjado no meio das irmãs de ciclo de oração. Tem umas irmãs lá na minha igreja que quando elas, aqui também tem, eu sei, quando elas cantam o hino da harpa, resolve. Eu gosto de andar com elas. Eu sou pentecostal. Mas tem irmão que ele é tão pentecostal, que ele vai fazer uma prova de concurso sem estudar, pensa, não, eu sou pentecostal, Deus vai me revelar todas as questões. Vai nessa. Aí o egípcio que estudou, se esforçou, vai passar no concurso. Deus é justo. Está na hora de a gente se atentar. A cadeira que é nossa, não é para a gente abrir mão para o Egito, não. Ah, mas a gente aceitou Jesus, temos que ser pobrezinhos, miseráveis. É para dar exemplo de humildade. Quem disse que humildade é não ter as coisas? Eu sei que tem pessoas que Deus vai dar só o pão de cada dia, que é para ele morar no céu. E ele vai ser feliz com o pão de cada dia. Mas tem pessoas que Deus vai abrir as portas para elas sim. Deus prospera sim. O importante, Salomão disse, Deus não me dê muito para que eu venha se esquecer de ti, nem pouco para que eu venha roubar e profanar o teu santo nome, mas o suficiente para mim, para minha casa, e para quem vier à minha mesa comer também. A Bíblia diz que se a gente ouvir e obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Teremos para emprestar, mas não tomaremos emprestado. Por que é que isso não está acontecendo? Será que nós não estamos abrindo mão dos nossos bens para o Egito? Mas nessa noite eu vim aqui profetizar. Nós não abrimos mão. O carro que é seu será seu. O cargo que é seu será seu. A cadeira que é sua será sua. As bênçãos que são nossas serão nossas. Nós não abrimos mão dos nossos bens para o Egito. O que é nosso será nosso. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário, aleluia, vai chegar até nós. Afinal de contas, eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja ainda antes desse culto acabar. Eu estou esperando a Jesus para isso. Mas se Jesus não arrebatar a igreja, nós estamos na terra. E estando na terra, nós precisamos se locomover. Precisamos pagar conta, colégio, precisamos pagar prestação, precisamos pagar impostos, né? Afinal de contas, dai a César o que é de César, aleluia. Mas eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai prosperar o trabalho